Nem todo silêncio de Deus é ausência. Às vezes é transição. E nem todo encerramento dói porque acabou. Dói porque foi verdadeiro. Hoje eu não vim anunciar um fim, eu vim testemunhar uma obediência. Se você chegou aqui agora, talvez você não saiba, mas eu servi os jovens por 6 anos da minha vida. E foram 6 anos cuidando de vidas, de histórias, de almas, de pessoas. Nós precisamos tomar decisões difíceis, nós vivemos muitos processos profundos. E durante esse tempo eu precisei muito me cuidar para não cair naquilo que a psicologia chama de identidade fusionada. É quando eu confundo o que eu sou com o título que eu carrego, com a função que eu exerço, com o cargo ou o ministério que eu ocupo. Só que Deus resolveu mexer na função. E é nessas horas que a nossa alma ela entra em conflito. No ano passado, o Senhor me pediu algo que eu fiquei muito relutante. O primeiro pedido foi: pause os estudos para o Enem. E para mim, aquilo não fazia nenhum sentido. Mas obediência não é sobre lógica, é sobre confiança. E mesmo sem fazer nenhum sentido para mim, eu resolvi obedecer. E logo depois disso, veio um outro sussurro. Deus começou a falar comigo que o meu tempo estava se encerrando. Mas eu não contei para ninguém, porque quando a gente ama muito algo, a gente tenta negociar com Deus, e foi isso que eu fiz. Eu comecei a pensar assim: talvez chegou a hora do chamado do pastoreio dos jovens. Mas quando eu perguntava isso para o Senhor, ele ficava em silêncio. E aí eu voltei a resistir, porque eu não ia abrir mão de algo sem saber o que estava por vir. Até que o meu esposo, ele me chama e me disse: olha, eu tenho sentido que o nosso tempo na liderança da juventude está acabando. Mesmo com dor no coração, ali eu entendi. Quando Deus ele fala com alguém que divide o altar com você, não é coincidência, é confirmação. Eu entendi. Tinha chegado o tempo. E aí eu voltei a orar. E eu disse: Senhor, eu não me vejo parada, eu não me vejo sem fazer nada, eu não me vejo sem te servir manualmente. Então, o que é que tá por vir? Aí, o Senhor começou a pegar pesado comigo. Ele foi me falando que não existia uma única forma dele se manifestar e não existia também uma única forma de eu servi-lo. Aí isso foi difícil de entrar na minha cabeça, viu? Eu sempre servi ao Senhor de forma física. A minha linguagem do amor, ela é atos de serviço. Então, sempre foi servindo de forma manual. Eu ainda não conheço uma outra forma de servir ao Senhor, se não for com uma entrega que passe até além do total de esforço que eu posso dar. Não, para mim, servir a Deus era um sinônimo de exaustão. Aí o Senhor foi escancarando muitas coisas dentro de mim. E uma das coisas que eu vi é que eu estava presa a uma interpretação incompleta daquele versículo que diz: o reino é tomado à força. Força ali não é sofrimento. Força ali é intencionalidade, posicionamento e decisão. Deus, ele nunca pediu para que os seus filhos adoecessem para provar fidelidade a ele. Eu permiti que ele curasse essa minha mentalidade de merecimento pela dor. Um desses momentos de oração, o Senhor ele me mostrou um livro bem grande. E uma mão bem grande folheava aquelas páginas e ali eu sabia, era a história de Andresa. E uma voz falou nitidamente: eu quero te transicionar para que você seja o meu outdoor e o meu alto-falante na terra. E ali eu entendi algo com muita clareza. Deus, ele não estava tirando algo de mim, ele estava ampliando algo em mim. Era como se Deus estivesse me dizendo em todas as linguagens possíveis: não é rompimento, é expansão. Mas junto com isso veio um enorme medo. Deus falou uma parcelinha, eu já fiquei com medo. Porque apesar de ter sido uma parcela, porque eu sei que tem muito mais, já foi muito mais pra mim. Porque quando Deus fala grande, a gente se sente pequeno. Aí eu pensei assim: será que eu dou conta? Isso é grande demais. E talvez você que esteja aqui me assistindo esteja nessa condição, se perguntando: será que eu dou conta? Aí o que é que o crente faz quando tá, na dúvida? Eu disse: eu preciso de uma confirmação. Quero uma confirmação. Aí, em menos de 3 dias, eu recebi um convite para ir ministrar lá em Lauro de Freitas. E o mais forte foi que eu recebi esse convite de uma pastora que me conheceu através de um momento difícil para mim, que foi a denúncia do CRP. Aquele convite não foi só uma resposta da confirmação para mim, mas foi também Deus me dizendo: eu uso até o que tentaram contra você para te posicionar. Além de todas essas confirmações, o Senhor ainda liberou uma palavra sobre a minha vida,
que começava assim: alargue a sua tenda. E emendou para o versículo de Isaías 41, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. Tá achando pouco? No momento oficial da entrega da nossa juventude, nossa pastora, nossa líder espiritual, nos disse: Deus está alargando as tendas. Deus está expandindo algo sobre vocês. E junto com tudo isso acontecendo, eu fui ficando muito incomodada em um desejo que eu tinha engavetado há muitos anos, que é esse lugar aqui, esse espaço nosso. E eu comecei a ser empurrada por Deus para eu criar esse canal. E eu fiquei assim: Senhor, não tem cenário perfeito. Fiquei sempre dando uma desculpa. Até que uma voz me dizia: só comece, só comece, só comece. Quando eu decidi, vai ser, é valendo, eu fui entendendo que isso aqui é o outdoor, isso aqui é o alto-falante que ele me falou. YouTube, Instagram, pessoas, vidas, almas. Eu entendi, não é abandono da juventude. Na verdade, é a multiplicação do cuidado acontecendo. É a multiplicação do alcance. Eu alcançarei muito mais jovens, muito mais pessoas. Nem toda estação que se encerra é uma porta fechada. Na maioria das vezes, é Deus protegendo o próximo capítulo. Pra ser bem sincera com você, eu não sei qual vai ser o próximo passo, mas eu continuo confiando, porque eu sei quem está me guiando. Então, se você tá vivendo o encerramento sem saber o que vem no próximo começo, talvez isso não seja o fim. Talvez seja só Deus mudando o formato para alcançar mais. A obediência, ela nem sempre explica tudo. Mas, sem sombra de dúvidas, quem obedece mostra quem o governa. Se você também está nesse processo, sem saber qual é o próximo passo, mas confia, escreva aqui embaixo: Deus está me guiando. Porque talvez o seu maior desafio hoje não seja entender tudo, mas continuar obedecendo mesmo sem garantias. A fé não é clareza total. É a porção suficiente que você precisa para dar o próximo passo. E quando Deus ele muda o formato, não é porque você falhou no anterior, é porque você já está pronto para o que está por vir. Você sente que isso é sobre você, você está transicionando, você está numa estação onde você não conhece os próximos passos. Eu vou convidar você a ficar por aqui, a me seguir, a assistir os outros vídeos, gere grandes expectativas em seu coração, porque o próximo vídeo vai revelar ainda mais profundidade de todo esse processo que eu venho revelando, contando aqui pra você. Então, até o próximo vídeo.